Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Bom, daremos início a este novo capítulo, que é chamado de ângulos, tá? O que seria ângulos? Os ângulos, eles estão em toda parte do nosso dia a dia. E aí, nós iremos conhecer, chamando a atenção de você para as diversas coisas que estão, né, à nossa volta, em que você nem sabe que ali é um ângulo, né? Como nós falamos, matemática, ela está no nosso dia a dia, ela faz parte da nossa vida, né? Então vejamos, olha, o que seriam ângulos? Primeiro vamos recordar um pouquinho de que é uma reta, uma semi-reta, segmento de reta. O segmento de reta tem começo e fim. Então eu costumo dizer que segmento de reta, entre aspas, é um pedacinho da reta. O que significa? Que ele vai de um ponto a outro, ou seja, ele não vai ter direção, tá? É como se você tivesse uma régua e quebrasse um pedacinho da régua. Vamos dizer do número 1 ao número 4. Veja que ali você tem um pedaço da reta. Por quê? Porque está partindo do 1 e foi até o 4, tá? O que seria a semi-reta? Ela vai ter um começo, ou seja, ela vai partir de um ponto. E esse ponto, ele vai a uma direção, tá? Ela não tem fim. Então, a semi-reta parte de um ponto e vai a uma direção. Quanto à reta, ela não tem começo e não tem fim, ou seja, ela terá duas direções, tá bom? Observação: vértice, que é algo que nós usamos muito quando vamos falar de ângulos, tá bom? O que é a formação do ângulo. Vértice é a mesma coisa que ponto de origem da reta, tá bom? Então, vejamos. O que é um ângulo? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta, como eu falei, né? E na natureza. Veja a seguir alguns exemplos de como é fácil identificá-los. Vejamos. Exemplos de ângulos. Nós temos aqui, ó. Veja o ângulo formado pelo bico e asas dessa asa delta, em vermelho, tá? Então, para chamar a atenção de vocês, coloquei o ângulo vermelho. Então, veja que nós teremos o quê? A união, tá? De duas semi-retas, né? Para formar ali aquele bico. Aquele biquinho que ele colocou entre aspas, por quê? Porque ali, geometricamente, é chamado de vértice, tá? Porque é o encontro dessas duas semi-retas. Observando, veja as imagens e o que elas possuem em comum. Coloquei ali um hélice, tá bom? A hélice, veja que nós temos a abertura, né? Que tá lá na setinha vermelha. Temos a abertura ali daquele catavento, né? No caso aí, para gerar a energia eólica, né? E nós temos aí o relógio, né? Que a união, no caso dos dois ponteiros, ela forma ali um ângulo. Tanto esse ângulo formado pelos dois ponteiros, onde eu coloquei a setinha, quanto essa outra parte que fica, tá? Por quê? Porque o ângulo, ele é tomado como base através de uma circunferência, né? Uma circunferência, ela tem ao todo 360 graus. Então, quando você pega um relógio, ali ele é baseado nesses 360 graus, tá? E a união desses dois ponteiros, no caso da hora e do minuto, está formando um ângulo. Veja que no outro, nesse relógio preto, nós temos também um ponteiro aí dos segundos, né? Alguns relógios vão trazer o ponteiro dos segundos. E também está formando um ângulo. Forma um ângulo em relação ao da hora com o minuto. Forma um ângulo em relação ao do segundo com o da hora. Forma em relação ao ângulo do segundo e do minuto.
construindo ângulos. Bom, sugiro a você que pegue aí, se você tiver em casa, palitos, pode ser palito de dente, tá bom? Tiras, pode ser tirinhas que você monte aí mesmo com folha branca ou canudos. Veja que quando eu uni esses dois ali, ó, formando uma abertura, onde coloquei a seta vermelha para poder chamar atenção, ali nós temos a abertura, né? E o encontro desses dois canudos, dessas duas tiras, palito, essa abertura ali é o chamado de ângulo. Também com dobraduras. Você pode desenhar um círculo aí na folha branca, tá? Dividir ele em 4 partes ou em 8 partes. Quanto mais partes você dividir, o ângulo ele vai ficar com a abertura menor, ou seja, a medida dele é menor, tá bom? Exemplos também de ângulos. Um ângulo formado pela vela deste veleiro, que está em vermelho. Olha lá, ó. Próximo exemplo de ângulo, também na mesma figura, só que agora chamou atenção para a montanha e para o mar. Veja lá que nós conseguimos observar outro ângulo. Outro exemplo de ângulo, tá? Facilmente identificado pelas ruas da cidade. Temos ali, ó, a escada, né? Que é a união ali das duas semi-retas, no caso ali dessa parte que é em ferro, né? Que é o corrimão. Temos também a passarela, né? Essa parte aí da estrutura da passarela. Nós temos ali um ângulo que até vocês deverão aprender posteriormente, que vai ser um ângulo reto. Por quê? Porque ali vai ter um ângulo de 90, mas não se preocupe, nós vamos fazer aqui uma parte prática de ângulo. Definição geométrica de ângulo. Ângulo é a reunião de duas semirretas distintas, ou seja, são duas semirretas diferentes, que têm a mesma origem. Onde que é a origem? O O, que é o chamado vértice, tá bom? Então, o O vai ser o vértice, que é onde vai partir a semirreta OA. E nós temos também a semirreta OB. Então, nós vamos ter duas semirretas, elas vão partir em um mesmo ponto, tá? E vão partir para aberturas diferentes. Como eu disse, quanto maior a abertura do ângulo, maior será a sua medida. Observando a figura, verificamos que a figura é formada pelas semirretas OA e OB, como eu falei anteriormente. O ponto O é a origem da semirreta OA e também a origem da semirreta OB, tá? As semirretas OA e OB formam um ângulo, que é aquela abertura lá, ó, que tá com aquele tracinho menor lá dentro, que chamaremos de ângulo AOB. Então, para representar o nome de um ângulo, nós vamos colocar as letrinhas em que aparecem, tá? Lembrando que o vértice sempre tem que estar no meio, acompanhado do circunflexo, acento circunflexo. Por quê? Porque facilmente você olha o nome do ângulo e sabe que ali vai ser o vértice, tá? Todos em letras maiúsculas, porque estão representando ponto, e ponto é representado por letras maiúsculas. Mas, prof, posso colocar o ângulo BOA? Pode, não vai mudar em nada, tá? Por quê? Porque o O vai continuar estando no centro, representando o nosso vértice. Então, o nome do ângulo pode ser AOB ou BOA, tá? E o ponto O é o vértice do ângulo. Tipos de ângulos. Nós temos a classificação, quando o ângulo ele tem 0 graus, ele não vai ter abertura nenhuma, então ele é chamado de um ângulo nulo. Um ângulo agudo, que tem valor entre 0 e 90 graus. Então, ali, ó, se você tem um ângulo de 40 graus, como no exemplo, ele é agudo. Então, todos os ângulos menores que 90 graus, tá? Ou seja, vai estar entre 0 e 90. Reto, exclusivamente quando esse ângulo tiver 90 graus. Ele é um ângulo reto.
Ou ainda, passou de 90 graus, ele vai ser chamado de obtuso, tá? Valores entre 90 e 180 graus. Raso. Um ângulo raso tem um valor exato de 180 graus, tá? Igualmente no reto, que tem que ser exclusivo 90 graus, aqui tem que ser exclusivo 180 graus, para ser classificado em raso. E também o de 360 graus, como eu disse para você, que a circunferência é baseado em 360 graus, nós vamos chamar de uma volta. E como que você mede ângulo? Existe um objetinho que ele é chamado de transferidor. Nós temos dois tipos de transferidor. Esse que é baseado em uma circunferência inteira, onde ele vai ter 360 graus. Vai ter o centro, tá? Esse centro é onde vai estar o 0 graus. E nós temos também o de 180 graus, tá bom? Ou seja, metade de uma circunferência. Quem lembra o nome dele? É o ângulo raso, tá bom? E agora, chamo vocês para fazer isso daqui. Que tal montar ângulos virtual? Sim. Conheça o goniômetro virtual, tá? O que é o goniômetro virtual? É um simulador de transferidor virtual. Então, vocês vão acessar este endereço eletrônico, tá? Vocês encontrarão esta figura e vocês vão mover, tá bom? Essa partezinha que está em cinza. Tá vendo que tem lá as setinhas brancas? À medida que você mover ela, você vai vendo que os ângulos vão mudando, né? De medida. Olha lá, ó. Quando você estiver com essa a medida aí à sua direita, que no caso foi 30 graus aqui, que eu escolhi para representar para vocês, ele vai estar relacionando a essa medida que está aqui à sua esquerda, tá? Ou seja, 30 graus está relacionado a esta abertura aqui do seu lado esquerdo. 149 graus está representando a abertura do seu lado direito, ok? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês acessassem lá e formassem ângulos, tá bom? E fizessem a anotação no seu caderno, tá bom? De pelo menos 3 ângulos que sejam agudos, 3 ângulos que sejam obtusos. Então, você pode pegar aí, ó. Ah, prof, eu anotei aqui um que tem 30 graus e 149 graus. Então, eu achei que o 30 é agudo, porque ele é menor que 90. E achei o 149, que ele é maior que 90, ou seja, obtuso, tá bom? Então, faça lá 3 exemplos no seu caderno de cada um. 3 exemplos agudos, 3 exemplos obtusos. Não precisa mostrar o de 180, porque... e o de 90, tá bom? Porque posteriormente, na próxima aula, eu vou falar com vocês exclusivamente desses ângulos, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, saudades, cada dia que passa aumentando mais, né? Mas agora teremos a oportunidade de nos encontrar um pouquinho de forma virtual nas nossas lives. Aguardo todos vocês. Beijão!